É com muita alegria que eu quero dar início aos trabalhos dessa noite, agradecendo a todos que estão presentes nessa sala, em nome de Jesus, sob o patrocínio do professor Eurípides Bassanufo. É com muita satisfação que nesta noite queremos anunciar a nossa palestrante, a nossa irmã, professora Adriana Madeira Alves da Silva, que é bióloga, mestre em genética e doutora em endocrinologia molecular pela Unifesp. Doutora Adriana é professora e pesquisadora da UFES e trabalha na área de epigenética. Criou na área de extensão a rede do Bem Capixaba para a prevenção do álcool e droga, e dentre muitos feitos dessa pessoa maravilhosa e abençoada que nós temos a sorte de ter entre nós. Quero, uma vez mais, agradecer a nossa irmã Adriana. Adriana, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui, quero agradecer estar aqui, porque é uma grande oportunidade da gente estudar, aprender, né? E quando a gente prepara um material para apresentar, certamente a gente aprende um pouquinho mais, né? Sempre aprende. Então, o tema de hoje, né, é epigenética e estresse. Eu garanto para vocês que até o final deste momento todo mundo vai entender o que é essa tal epigenética, porque a gente ama tanto esse assunto, né? O doutor Raimundo, que também está aqui, ama tanto esse assunto que ele acaba ficando fácil. Bom, então, a epigenética, ela sempre, assim, era vista como uma ferramenta que fazia com que as células se diferenciassem. Ou seja, lá desde a embriogênese, lá, né, da célula ovo, né, que tinha o mesmo DNA, fazia com que os tecidos e órgãos fossem formados, porque o nosso DNA é o mesmo. O nosso DNA é o mesmo em todas as células, mas por que as células então são diferentes? Por conta da genética, que faz alguns lugares do DNA se silenciarem. Mas, mais recentemente, aprendemos, foi descoberto, que os nossos genes são alterados pelas nossas experiências. Ou seja, dependendo do estilo de vida, da maneira como eu viver, eu consigo alterar o meu epigenoma. O DNA eu mudo por mutação, mas são eventos raros. Mas, diferentemente disso, o epigenoma, ele tem plasticidade, ou seja, ele pode ser modificado de acordo com aquilo que eu viver, né? Então, aquela história do determinismo genético, daquilo que a gente fala assim, eu sou assim porque eu herdei do meu pai, porque eu herdei da minha mãe, né? Essa questão hoje ficou bem balançada com a epigenética, porque ela se confronta, inclusive com uma coisa que é bem conhecida da genética, que é a penetrância do gene. Por exemplo, quando nós herdamos uma tendência de apresentar, por exemplo, um câncer de mama, né? A gente não tem 100%, a gente tem lá 80%, por exemplo, de chance de apresentar aquele tumor. Mas por que será que 20% não apresenta? Porque existe a penetrância do gene, né? Que faz com que 80% apresente aquele tumor e 20% não. Mas o que será que modifica naquele indivíduo? Então, alguns hábitos, algumas coisas, e certamente também o epigenoma, tá? Não especificamente nesse caso de câncer de mama, mas assim,
A gente acredita que o determinismo genético agora já tenha caído um pouco por terra, porque existe uma possibilidade de eu modificar a expressão dos meus genes, dependendo das minhas escolhas. Então, ao longo da nossa vida, dependendo do estilo de vida que eu tiver, se eu escolho um tipo de alimentação, outro tipo de alimentação, lembrando que a alimentação é um dos fatores que mais influenciam nessa plasticidade do epigenoma, né? Se eu faço atividade física ou se eu não faço atividade física, se eu bebo álcool, se eu não bebo álcool, se eu sou estressado ou se eu não sou estressado, isso desde a infância até a idade adulta, né, até o idoso, a gente vai acumulando marcas ou retirando marcas que vão modificar a regulação do nosso DNA. Então, a produção de proteínas, a expressão dos genes, ela se modifica dependendo da minha vida. Então, aqui, por exemplo, pode ser adicionadas marcas de metilação, né? Ou marcas nessas proteínas histonas que empacotam o DNA, porque o DNA é todo empacotado nessas proteínas histonas, mais ou menos empacotado. Então, quando é muito empacotado, inibe o funcionamento daquele pedaço do DNA. Quando é mais frouxinho, facilita. Então, essas coisas vão modificando a expressão dos genes. Então, eu sempre digo que nós somos deixadores de marcas, né? A gente deixa a história da nossa vida, né, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que nós convivemos, todos nos conhecem, nós temos uma história de vida, mas o nosso DNA também registra a nossa história, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, porque isso fica registrado através do nosso epigenoma. Então, eu vou colocar uma marca aqui, ó, para exemplificar para vocês, né? Dependendo, olha, uma marca que foi colocada aqui no nosso DNA. Uma marca epigenética, que pode ser colocada ou retirada, dependendo da vida que eu tiver. Quer dizer, nós somos autores da nossa história segundo essa perspectiva, o que nos dá bastante responsabilidade. É muito bom isso. E interessante que tem uma revisão de 2018 que é muito bonita e vale a pena ser lida, né? É um artigo que revisa, né? Fala dos mecanismos e perspectivas e conceitos da epigenética, da herança epigenética, porque o que se descobriu é que não só o indivíduo altera o próprio epigenoma, mas ele pode transmitir e ele pode herdar experiências dos antepassados. Então, ele define 3 tipos de herança epigenética. Uma forma, ele classifica como uma forma direta e 2 formas indiretas que ele classifica como com e através. E eu vou explicar o que é que ele quer dizer com isso. Então, a epigenética direta é decorrente do estilo de vida e das experiências diretas, ou seja, das minhas escolhas hoje. E a epigenética indireta tem 2 tipos. Uma decorrente das experiências intraútero, no ventre, antes do nascimento, e a segunda, a indireta 2, né, decorrente das experiências dos antepassados. Olha só que interessante isso, né? E ele classifica como muito importante as experiências no intraútero. E isso nos faz pensar que, durante o período do desenvolvimento embrionário, as nossas experiências no intraútero ficam muito marcadas. Olha que coisa, né? Como nós podemos... Lembra de antigamente, gente, que falava assim, tá grávida, nossa, não pode levar susto. Vamos reforçar aquela alimentação, vamos dar uma qualidade de alimentação para aquela gestante, né? E hoje, pensando que a gestante hoje, ela continua uma vida normal. Se ela vivia uma vida louca no trabalho, continua vivendo a vida louca. E às vezes uma semana antes do nascimento, ou às vezes trabalha até no dia do nascimento do seu bebê,
Ah, então, a marcada cesariana para de tarde, mas eu vou trabalhar de manhã, né? E isso é o que a gente tem visto. Será que isso tem consequência, né? Isso a gente pode até discutir depois. Olha quanta coisa, né? E olha que coisa estranha isso, né? As experiências dos nossos antepassados também são passadas para a gente. Então, olha, é até bonito a gente ver isso. Então, olha que coisa, né? Lembra do Darwin e Lamarck, né? Aquela dupla, né? Quando eu estudei, falava assim, nossa, mas Lamarck fez uma teoria absurda que foi do crescimento do pescoço da girafa, aquela história toda. E hoje a gente vê que não é exatamente um lamarquismo como ele apresentou, mas existe um processo de evolução e adaptação que é muito mais rápido do que aquilo que a gente imaginava pensando no darwinismo. O darwinismo demora milhões de anos, né? Demora muito tempo para acontecer a adaptação. E hoje a gente vê que esse processo de adaptação ele parece ser bem mais rápido, porque de uma geração para outra nós já temos mecanismos adaptativos, principalmente quando temos ambientes com pressão seletiva, que nos fazem correr com a adaptação, né? Então, a nossa genética convencional vai ter que repensar um pouquinho como é que vai ser ensinado isso agora. Então, essas mudanças epigenéticas, elas podem ocorrer por vários e vários fatores. Um dos principais é a dieta. Então, a alimentação é muito importante para a regulação do epigenoma, né? Se o alimento é qualitativo, se não é qualitativo, se ele tem contaminação, né, com metais pesados, com venenos, com substâncias químicas. Se a nossa alimentação é orgânica ou não, faz muita diferença, tá? Se nós fumamos ou não, se nós estamos expostos à poluição e, aqui está o tema da nossa aula, se nós sofremos estresse, estamos submetidos a fatores estressores, se nós acordamos nervosos, estressados ou não. Então, isso é importantíssimo. Lembrando que todas essas situações podem fazer pressões seletivas, tendo como resultado a adaptação. O objetivo do epigenoma não é deixar a gente doente, é fazer a gente se adaptar a uma nova realidade. Então, por exemplo, se eu tomo água contaminada, se eu como um alimento contaminado, vivo num lugar poluído, fumo e sou estressado, certamente não é a condição ideal. Então, o que acontece com o nosso organismo? Ele tenta se adaptar a essas pressões seletivas. É um processo de adaptação. Então, essas mudanças epigenéticas estão implicadas em várias doenças. Então, vou citar algumas que já estão descritas. Aqui embaixo tem as citações dos artigos, da onde essas correlações foram retiradas. Então, existem inúmeros artigos que citam a relação com câncer, com doença cardiovascular, de mudanças epigenéticas que causam envelhecimento, ansiedade, doenças autoimunes, depressão, né, que virou a moda do momento, né, doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e outras, doenças metabólicas. Então, são muitas as doenças correlacionadas com alterações epigenéticas. E uma das formas da gente fazer a ação da epigenética é através desses RNAs pequenininhos, né? Então, só para quem não sabe o que é um RNA, né? A expressão dos genes faz RNAs que vão virar proteínas, mas também faz RNAs que não vão virar proteínas, mas que são importantes para a regulação da expressão de outros genes, tá? Então, aqui também, olha, Alzheimer, Parkinson, Huntington, ansiedade, esclerose múltipla, esquizofrenia, depressão de novo, autismo e distúrbio bipolar relacionado com a alteração da expressão de microRNAs. Isso tudo está nesse artigo, né, que eu citei anteriormente. Bom, mas o nosso tema de aula de hoje, né, é sobre estresse. Então, vamos falar um pouquinho sobre estresse, né, e eu vou dizer que a gente tem basicamente dois tipos de estresse.
o estresse agudo e o estresse crônico. Então, o estresse agudo é aquele estresse de curta duração, em que eu vou ter uma entrevista, uma prova para fazer, então eu me sinto estressado naquele momento. E isso, interessantemente, libera cortisol, mas também faz liberar dopamina, né, o que é uma substância até reguladora e positiva. Mas, geralmente, o estresse que nós sentimos não é o estresse agudo daquele momento. Nós acordamos estressados e vamos dormir estressados. Porque nós temos carências emocionais, nós temos relacionamentos problemáticos, problemas crônicos com dinheiro, excesso de trabalho, muita cobrança. Nós estamos preocupados com o que os outros pensam da gente. Então, isso nos faz ter estresse crônico. Então, se eu pudesse estar vendo todo mundo agora, eu gostaria de perguntar intimamente se vocês sentem que vocês têm estresse agudo ou estresse crônico. O que é que nós temos mais? Eu me arrisco a dizer aqui que certamente a maioria de nós tem esse estresse crônico. E até mesmo doenças relacionadas ao estresse, que são, por exemplo, estresse pós-traumático, quando nós somos submetidos a situações extremamente estressantes. Então, esse estresse, promovido por aquele momento muito crucial, como, por exemplo, uma experiência de guerra, uma experiência de abandono na infância, um medo excessivo, e gravem essa palavra medo, porque o medo, ele está diretamente relacionado com alterações epigenéticas. E depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. E me lembrem se eu não falar. Então, para explicar como é que o estresse funciona, em situação de estresse, é ativada uma região aqui no cérebro, né, conhecida como hipotálamo, que manda uma mensagem aqui para a pituitária, ó, hipotálamo, pituitária, que manda uma mensagem aqui para a adrenal, que fica em cima do nosso rim, aqui é a suprarrenal, para produzir cortisol. Esse cortisol, ele volta para o cérebro e o cérebro já entende, porque ele se liga num receptor do cortisol lá no cérebro e fala assim, agora para de produzir cortisol. Esse é o estresse normal. Todos nós, é saudável ter esse estresse. E esse estresse, ele é fisiológico, ele tem uma atividade anti-inflamatória. É um estresse bom. Então, de manhã temos uma produção de cortisol que nos faz levantar da cama e inibe a inflamação. Então, são inibidos genes que são chamados de citocinas pró-inflamatórias. E é bom que eles fiquem silenciados e quietinhos, porque a inflamação é um dos fatores mais importantes para adoecimento. E quando temos estresse crônico, essa inflamação é ativada e vai aumentar o nosso risco para câncer, diminui a nossa imunidade, aumenta as doenças autoimunes, essas doenças intestinais hoje que são muito conhecidas, né? E outras doenças, e aumenta a obesidade, risco de obesidade. Então, aquela velha pergunta, estresse engorda? Ei, engorda, engorda, né? Porque nós aumentamos a inflamação, aumentando a inflamação a gente aumenta realmente esse risco. Então, o que eu falei aqui para vocês foi o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Olha, hipotálamo, pituitária, adrenal na produção de cortisol. Tá ele aqui, ó, hipotálamo, pituitária, adrenal na produção de cortisol. E isso aumenta as citocinas inflamatórias. Isso é um lado, né? Agora eu vou colocar o outro lado. Então, além do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, que é conhecido por HPA, produção de cortisol, quando nós temos traumas, problemas conjugais, depressão, isolamento social, nós também ativamos o sistema nervoso simpático. Então, olha só, cortisol é produzido, mas agora com o sistema nervoso simpático, nós produzimos também adrenalina e noradrenalina, ou epinefrina, norepinefrina, que é a mesma coisa. E aí, nós temos várias vias de sinalização do estresse que vão ser responsáveis
por produzir as famosas doenças crônicas. Olha só, eu tenho aumento de aterosclerose, aquelas doenças, né, cardiovasculares, né, e, bom, enfim, são doenças sistêmicas. Hoje a gente não fala mais só isso, né, doença sistêmica. Olha só, aumento de glicemia, alterações no efeito comportamental. Aqui eu tenho ansiedade, tenho depressão, tenho isolamento social, dificuldade de relacionamento, as várias fobias, está tudo aqui, né, nos transtornos de ansiedade. Além disso, nós temos imunossupressão e aumento da inflamação. Aqui nós temos as doenças autoimunes, um monte delas, artrite reumatoide, um monte delas, aumento de pressão arterial, coagulação. Aumento de coagulação. Então, tem um risco de tudo aqui. Então, o nosso estilo de vida nos leva a essas doenças. Então, por isso que é muito importante controlar o estresse. Muito importante. Então, eu vou falar num nível mais molecular aqui. Se alguém tiver dúvida, depois vocês podem me perguntar, tá? Então, olha, vou mostrar o estresse normal. Aqui, eu coloquei o desenho da molécula do cortisol. O cortisol, ele entra dentro da célula e é recebido pelo seu receptor. É o receptor do cortisol. Os dois fazem uma duplinha e isso entra lá no núcleo da célula e vai encontrar o DNA. E aqui no DNA, ele se liga no DNA em algumas regiões e produz RNA que vai ser traduzido em proteína. Isso normalmente acontece isso. Por outro lado, essa dupla cortisol mais receptor do glicocorticoide, eles se ligam ao fator que regula a inflamação, chamado NF-κB, e vai inibir a inflamação. Então, é por isso que o cortisol inibe a inflamação. Agora, quando eu tenho estresse crônico, essa inibição não acontece e eu vou ter produção de todas as citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6 e outras interleucinas que são responsáveis pelo nosso adoecimento, tá? Bom, então os primeiros experimentos para entender como é que a epigenética é transmitida para as futuras gerações foi feita com Daphne, justamente fazendo com que a Daphne tivesse estresse. Olha só, a Daphne é esse bichinho aqui, que é um camarãozinho, é um crustáceo, tá? E eles perceberam que quando colocava a Daphne exposta a predadores, elas desenvolviam espinhos ao longo do corpo. Sabe esses espinhos do camarão, né? Esses espinhos perduravam não só para essa Daphne, mas também era passado para outras gerações. Quando pegava os ovos da Daphne e colocava ela num aquário separado e esses filhotes nunca tiveram contato com a mãe, eles também desenvolviam espinhos. Então, os cientistas se perguntaram, mas o que acontece que essa mãe Daphne consegue transmitir a informação do medo do predador, olha o medo aparecendo de novo, para os seus filhos? Entendam que no sentido de protegê-los, porque os filhotes já nasciam com espinhos. Olha só que loucura. E com humanos, o que se viu foi durante a Segunda Guerra Mundial a exposição gestacional à fome das grávidas. Então, as mulheres que estavam grávidas tiveram fome. Elas tinham que se alimentar lá com 2.500, 2.800, 3.000 calorias por dia e elas se alimentavam com 800 calorias a 1.000 quilocalorias, né? E isso fez com que houvesse nascimento da maior taxa de crianças com esquizofrenia jamais vistas. Eles repetiram esses experimentos com animais e viram que a fome pré-natal estava ligada a efeitos epigenéticos no cérebro. Olha só. Então, quer dizer, aí eu estou mostrando que uma situação de sofrimento, ela pode ser passada da mãe para o bebê. Olha só que coisa. Outros artigos, esses artigos são de 2014, os 3, falando de estresse pós-traumático, os 3 de estresse pós-traumático. O primeiro, de sobreviventes do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, que viveram o campo de concentração da Segunda Guerra, judeus que ficaram presos ali.
e eles tiveram filhos que nunca viveram a situação do Holocausto, mas nasceram com as mesmas marcas epigenéticas dos pais. Onde eram essas marcas? No receptor do cortisol. Ou seja, naquela molécula que recebe o cortisol e que faz a regulação do estresse. E a mesma coisa esses outros 2 artigos aqui, que também mostram que o estresse aqui é o estresse materno. Esse daqui foi do genocídio Tutsi, da guerra de Ruanda, que as populações da etnia Tutsi foram massacradas com um requinte de crueldade jamais visto nas guerras. Por quê? Quase todo mundo que passou por essa guerra, seja mulher, homem, criança, idoso, foi violentado sexualmente, foi espancado, sofreu humilhações, foi preso, privado, enfim, escravizado. Aconteceu tudo que vocês possam pensar. E essas marcas, elas foram passadas para as futuras gerações. Também marcas de transmissão transgeracional na regulação do eixo neuroendócrino, ou seja, hipotálamo, pituitária adrenal na produção de cortisol, tá? E isso afetou também o gene, o DNA do receptor do cortisol, tá? Olha só, a fuga, né, das populações, dos horrores da guerra, tá? Uma coisa muito triste, né? E aqui eu vou mostrar para vocês em detalhes o que aconteceu, tá bom? Então aqui, ó, essa faixinha de cima aqui, ó, de 5 para 3, ó, 5 linha, 3 linha, é o gene, é o DNA do receptor do cortisol. E aqui em cinza é a região reguladora. E aqui mostrando em vermelhinho, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tem 47 posições nessa região aqui passíveis de receber uma marca química epigenética. Então, olha só, dependendo do tipo de estresse que a pessoa sofreu, uma marca química é adicionada. Eu adicionei uma marca química aqui na posição 44 e uma na posição 46. Só para entender como é que isso funciona, isso atrapalha a proteína reguladora de reconhecer essa região e fazer o trabalho dela para fazer a coisa funcionar normalmente, né? Então, olha que requintado que é o nosso corpo. Hoje nós sabemos que, dependendo do tipo de estresse que se passa, uma marca química é colocada numa posição específica. Por exemplo, eu estou com depressão, posição, sei lá, vou chutar aqui, tá? 45. Ideação suicida, produção, local 47, e assim por diante. Então, hoje o que nós sabemos é que as marcas podem ser colocadas ou retiradas, dependendo da situação, nessas doenças aqui, ó, síndrome da fadiga crônica, em que a pessoa não tem nenhuma disposição para nada, né? Tá sempre cansada. Depressão, estresse pós-traumático, abandono na infância, fome pré-natal, suicídio, porque tem pessoas estudando, né? O cérebro de pessoas que se mataram. Eventos adversos na infância. E o que é importante aqui é que o fato, para poder marcar epigeneticamente, tem que ser marcante. Então, por exemplo, não é porque eu tive um aborrecimento no trânsito hoje que eu vou ter uma marca epigenética. Mas, se o fato for marcante, numa idade específica, principalmente intraútero e na infância, e a continuidade da experiência, podem determinar uma marca, o aparecimento de uma marca epigenética. Tá? E a gente vai ver que isso não é tão raro assim, tá bom? Não é tão raro assim porque, olha só, essa é uma publicação nossa, da minha aluna de doutorado, Aline Ribeiro Borsoi, tá? Esse aqui é uma publicação do nosso grupo, saiu publicado agora em 2020, com uma população grande, com N grande. Acho que nesse artigo entraram mais de 400 pessoas, ou 380, não me lembro bem, em que o que era importante para determinar a depressão?
Quais eram as variáveis que determinavam a depressão? Olha só. Então, o que era importante para determinar a depressão era se era mulher, se usava tabaco, se a pessoa tinha autopercepção de estresse, se a pessoa fazia ou não atividade de lazer. Atividade de lazer é uma coisa importante. Se o nível de cortisol era muitíssimo baixo, mostrando que estava desregulado. Se a pessoa tinha ideação suicida e, olha só, se tinha mutilação, marca química, nessa região 40 e 46. E se tinha, aumentava, né, essa era uma variável dependente para depressão. Então, mostrando que aqui, pessoas que moram em Alegre, que são usuários do SUS, pessoas comuns, têm tendência à depressão por esses fatores, inclusive a metilação do DNA, tá? Então, uma marca epigenética. Olha, por exemplo, aqui, ideação suicida também aparece uma marca epigenética. Tem um colega meu que estuda isso, né, Gustavo Turek, que é geneticista brasileiro, está lá no Canadá, só estudando suicidas, né, pessoas que se mataram. Ele pega lá o hipotálamo, lá no cérebro dessas pessoas, e vê que tem marcas epigenéticas sim. Aqui também nós fizemos um estudo grande em 22 comunidades rurais, aqui na região do Espírito Santo, do Caparaó, e são comunidades bem conhecidas, e nós vimos que existem marcas epigenéticas relacionadas com o medo da falta do alimento, ou seja, a insegurança alimentar e nutricional. Então, o medo novamente aparecendo como um fator importante para marcar quimicamente o nosso DNA e desregular. O sentimento de medo da falta do alimento. Não necessariamente está faltando alimento para essas populações, mas é o medo do dinheiro não dar até o final do mês, o medo de não dar conta. Né? E a insegurança alimentar entrou aí como fator determinante para a metilação do DNA. Também a forma como os filhotes são tratados, os filhos são tratados, também são importantes para determinar marcas químicas no receptor do cortisol, que aqui embaixo eu coloquei. Então, aqui nesse experimento, se os ratos são lambidos, produzem ratos saudáveis, com uma função do receptor do glicocorticoide normal. Então, olha só, se o rato é lambido, o ratinho, o filhote, cresce como um rato feliz e o receptor funciona normalmente porque tem poucas marcas químicas aqui. E aqui, se o rato é abandonado na infância, ninguém lambeu ele se torna um rato agressivo. E é cheio de marca química no receptor do glicocorticoide, lá no DNA, igual eu mostrei para vocês, atrapalhando a expressão dos genes. E esse comportamento é mantido para a próxima geração. Ou seja, o rato que não foi lambido também não vai saber lamber seus filhotes. Ele perpetua aquela situação. E em humanos, tem vários experimentos com humanos, que não são experimentos na verdade, né? São pesquisas. Por quê? Humano, a gente colhe dados da vida real. Que quando a mãe, no intraútero, né? Ela está prenha, o seu bebê está grávida, desculpa. O seu bebê é submetido a estresse, porque ela tem estresse, então bioquimicamente a mãe produz essas substâncias, afeta a epigenética do bebê. E ele vai ter risco elevado de doença mental mais tarde, que é depressão, TDAH e várias outras, e ele vai ter mais metilação, né? E mais complicações gestacionais. Então, esses estudos mostram que existem, comparando aqui o ratinho, né, com a gestação humana, né, que essas alterações moleculares acontecem no córtex pré-frontal, lá no cérebro, na região do bom senso, na região de decisão. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Né? Mostrando que isso altera essa região importante do cérebro. Altera também a maturação do córtex pré-frontal. Altera o eixo HPA na produção de cortisol e a plasticidade cerebral.
E esses ratinhos aqui nasceram com mais déficit cognitivo, esquizofrenia e comportamento social alterado e mais TDAH, hiperatividade. Então, o estresse da mãe alterando a doença do filho, né? Bom, existe antídoto? Existe. Antídoto, gente, é o amor. Então, vamos lá, falar coisa boa também, né? O que se viu? Se viu que o cuidado da mãe, ele está relacionado também com a expressão do gene receptor da ocitocina. A ocitocina é uma substância relacionada com a afetividade. Quando a gente abraça longamente, por pelo menos 30 segundos, já libera ocitocina. Quando a gente agradece, a gente libera ocitocina. 30 segundos, tem que agradecer e ficar assim numa postura, né, de gratidão. A gente libera ocitocina. Esses comportamentos, por exemplo, de cuidado da mãe, ele influencia também no estresse do filho e no desenvolvimento neural. E até na conectividade, eu vou mostrar aqui num outro slide, né? Aqui. Na conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal, quer dizer, a comunicação cerebral. Então, tudo que a mãe fizer, e o bebê também, ele se é ouvido ou não, por exemplo, se você amamenta e olha nos olhos da criança, muda o comportamento do bebê. Se a mãe, ela fica no silêncio na hora de amamentar, ou se o bebê vocaliza e ela atende ao chamado do bebê, se ela coloca o bebê para mamar no peito ao invés da mamadeira, tudo isso pode alterar várias coisas que levam ao desenvolvimento melhor ou pior, psicossocial, afetivo, inclusive de cerebral mesmo, de maturação cerebral. Então, é importantíssimo esse cuidado e isso perpetua para outras gerações, né? Bom, como experimento, né, assim, de implantação de alguma prática que melhorasse situações reais de saúde nas pessoas, eu vou citar aqui o que eles fizeram no Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos. Lá tem uma universidade, né, a Universidade de Massachusetts, tem um hospital, e lá eles implantaram um programa de redução de estresse baseado numa prática meditativa, que é a prática de mindfulness, que é de meditação. É uma meditação não religiosa, tá? Mas é uma meditação, parecida até com a do budismo, só que sem a roupagem religiosa. E viram que houve redução de cortisol, que é a substância responsável principalmente pelo estresse, né? E eles implantaram lá escuta acolhedora empática para pacientes que eram cuidados paliativos, né, que eram pacientes que não tinham chance de cura, estavam melhorando a sua qualidade de vida, fazendo uma terapia para não ter dor, etc. Mas eles sabiam que eles não eram pacientes para cura. Eles fizeram um trabalho com eles de promoção da consciência do momento presente, que faz parte do mindfulness, aceitação da condição atual sem julgamento para evitar a culpa da doença, porque, fumei a vida inteira, agora estou com câncer, né? Evitar isso, viver só o dia de hoje. E prática de meditação, exercícios respiratórios, e viram que houve redução de cortisol, tá? Esse artigo, ele sugere também, é um outro artigo aqui, desculpa, que a terapia farmacológica seja sempre integrada a intervenções biocomportamentais para diminuir a produção de cortisol, né, como uma coisa importante. Então, quais práticas nós podemos fazer para reduzir estresse, né, e melhorar a nossa vida? Bom, finalmente eu chego aqui num artigo de 2017 que ele cita que as práticas integrativas como meditação, yoga, tai chi chuan, toque terapêutico tipo reiki, né, hipnose, aromaterapia e outras práticas estão relacionadas diretamente com alterações epigenéticas que silenciam
um fator pró-inflamatório chamado NF-κB. Ó, já passei 2 slides que eu falei dele. É aquele fator de transcrição que vai lá no DNA e faz expressar citocinas inflamatórias. Ou seja, ele ativa a transcrição da inflamação, de genes de inflamação, tá? Então, se eu pratico essas coisas aqui tem quiropraxia, até massagem tem, falando que isso daqui tudo inibe a inflamação. Olha que maravilha, epigeneticamente. Eles citam um provável mecanismo de rotas dessa medicina integrativa, que são as alterações psicológicas, seguidas de fisiológicas, seguidas de bioquímicas celulares, até chegar na epigenética. Imagino eu, tá? Vou falar aqui que eu imagino que essas alterações epigenéticas, deixa eu só silenciar aqui rapidinho, que essas alterações epigenéticas, elas não aconteçam de uma hora para outra. Ela vai acontecer quando nós nos tornamos aquilo. E isso é muito interessante, porque você leva um tempo para ser algo. Por exemplo, vou fazer uma atividade de meditação. Eu faço um dia, eu faço outro dia, eu melhoro psicologicamente, a minha fisiologia melhora, até a minha bioquímica muda. Mas para isso chegar na epigenética, numa marca ali que vai modificar os seus genes, ou tirar marcas químicas, ou colocar marcas químicas lá no epigenoma, é muito provável que isso leve um tempo. E pode ser que seja o mesmo tempo que o pessoal da neurociência fala, né, para adquirir um hábito, demora 21 a 33. Não existe ainda pesquisa sobre isso, mas certamente logo, logo vai sair alguma coisa nesse sentido, tá? Olha, esse artigo fala, por exemplo, dos chás, dos compostos, né, que a gente usa, que 36% deles interagem com o epigenoma. Tá? Isso aí são chás da medicina tradicional chinesa. São coisas, né, que a medicina tradicional chinesa usa. Por exemplo, práticas de corpo e mente, como o Qigong. Tá? O Qigong, gente, é uma prática de meditação, né? Meditação e física. É uma prática de corpo e mente, que a gente chama. 4 dias só, fazendo Qigong, já altera a expressão gênica. Olha que interessante. E de que genes? Genes de uma ação anti-inflamatória, quer dizer, inibe a inflamação, né? E a meditação que a gente mais conhece em relação a todas essas práticas, é o que tem mais artigo publicado na literatura. Então, a meditação, ela altera a expressão gênica de aproximadamente 1000 genes, e isso é muito. Porque se a gente tem mais ou menos 25.000 e eu fazer meditação altera 1000, gente, é mais do que qualquer medicamento que vocês possam imaginar na vida. Ela é anti-envelhecimento, ela altera o tamanho dos telômeros, então em vez de fazer plástica, altera, né, faça meditação. E diminui tudo quanto é doença do estilo de vida, como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão. Diminui a inflamação, como eu falei, e melhora os estados positivos da mente. Meditação tem muita coisa. Inclusive, experiências religiosas e meditativas, elas ativam regiões do cérebro, né? Assim, ao ponto que é possível você escanear o cérebro de pessoas que fazem essas experiências de espiritualidade, né, que não é diferente de religiosidade, né? O Dr. Raimundo explica isso muito bem, tá? Não é o indivíduo ser religioso, mas ter experiências de espiritualidade. E essas experiências, que não precisa ser só oração, né? A pessoa, por exemplo, pode ter uma prática de espiritualidade até de fazer yoga, por exemplo, que vai alterar o epigenoma dela e também vai alterar no nível cerebral, tá? Ativando o centro de recompensa do cérebro, né, que é o núcleo accumbens, na produção de dopamina, tá? E, para finalizar, né, que eu estou passando aqui alguns minutinhos do horário, acho que ainda não, né? Ainda tem uns minutinhos ainda.
Eu quero dizer para vocês que a gente não responde da mesma forma. O indivíduo responde de forma diferente de outro indivíduo à situação de estresse, tá? Então, se ele tem mais resiliência, ele responde de uma maneira. Se ele tem menos resiliência, esse evento estressante, a forma como ele é percebido, vai dar uma resposta emocional, por exemplo, negativa, vai ativar o eixo neuroendócrino, o sistema nervoso simpático, ele vai ter pior saúde e, olha o que o artigo fala, piores decisões. Provavelmente porque o córtex pré-frontal está alterado. Ele vai alterar a imunidade e a inflamação e aumentar o risco de doença. E altera também a microbiota do intestino. E como existe a relação cérebro-intestino, hoje a gente sabe que pessoas que têm estresse ou depressão, elas também têm alterações da microbiota intestinal, e a microbiota intestinal alterada em disbiose, aquela pessoa que fica com a barriga estufada, com inflamação intestinal, ela também aumenta a possibilidade da pessoa ter estresse e depressão. Então, a pessoa, quando ela é resiliente, ela tem uma maior variabilidade de bactérias no intestino. Não é quantidade, não. É tipos diferentes de bactéria. Isso é mais saudável, tá? E aí eu pergunto para vocês, até que ponto que a gente escolhe? Por exemplo, será que o indivíduo que escolheu lá nascer lá vou falar aqui, na guerra de Ruanda, né? É o que a gente tem que pensar às vezes aqui, né? Como é importante a gente dar suporte social, porque tem pessoas, por exemplo, que eles não têm neles a possibilidade de cuidar bem do seu filho, né? Então, como a gente tem responsabilidade social de dar suporte social a essas pessoas? Como é importante ter programas de suporte social que deem suporte para essas mães, por exemplo, sozinhas, que criam seus filhos, por exemplo, né? E aqui eu coloquei a Declaração dos Direitos Humanos, porque a gente fala tanto de livre-arbítrio, se a gente for considerar essa vida aqui, né? Eu estou falando aqui na AME, né? Até que ponto a pessoa pode escolher? A não ser que a gente pense nas múltiplas existências, né? Na reencarnação. Mas se a gente for pensar na vida atual, né? Imagina, a pessoa nasceu naquela guerra, ela já vem cheia de marcas químicas. Que chance que essa pessoa tem de sucesso? Claro que muito menor do que quem foi amado, amparado, estudou, né? Enfim. Então, finalizando aqui então pensar bem faz bem, tá? Quem realiza essas práticas de meditação, yoga, práticas corporais chinesas, Qigong, Liang Kun, né? É menos reativo, ou seja, fica menos bala na agulha, né? Aquele luta e fuga ativa menos, né? Porque quem tem estresse fica no luta e fuga o tempo inteiro. Então, às vezes, dá uma resposta ruim, se envolve numa briga, fala o que não deveria falar na hora errada, né? Aquelas coisas. Então, a situação desse daqui, né? Ah, caramba, é grande a beça, não tem como vencer, né? E o outro aqui, caramba, é grande a beça, né? Não tem como errar. Então, é bem diferente. Então, aqui, só para mostrar para vocês que é possível até a gente fazer um exame e falar assim, aquela pessoa que faz mindfulness, yoga, tai chi chuan, qigong, né? Essa pessoa, ela tem uma assinatura molecular diferente do outro que não faz. A gente é diferente bioquimicamente. Então, é isso. Determinismo genético, a gente já está refutando ele, tá? A gente refuta as nossas escolhas, nosso estilo de vida, a gente tem uma margem de manobra enorme. Algumas coisas a gente não pode escolher, né? Assim, de falar assim, não vou ter doenças dominantes, por exemplo, que aparecem, né? Mas certamente uma gama imensa de doenças, que são essas doenças crônicas, todas que eu citei aqui, câncer, um monte de coisa a gente pode evitar. Não existe determinismo genético assim tão agudo para elas, e nós podemos
ser senhores da nossa história. Então, eu lanço esse desafio para a gente fazer as boas escolhas. A tela, deixar minha gratidão a todos, meu contato. Muito obrigada aos ouvintes aqui. E eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Queremos agradecer imensamente a nossa irmã Adriana pela brilhante palestra, pelo brilhante estudo com a gente. Foi muito, muito enriquecedor. E para nós, então, da capelania, foi vamos dizer assim, um chamado e assim, uma colocação importante é que o papel que nós temos na escuta acolhedora, na promoção da consciência do momento presente, na aceitação da condição atual sem julgamento, a gente faz isso no dia a dia e, às vezes, muitas vezes, de maneira até sem perceber. Nós temos que colocar em nosso coração, em nossa mente, essa responsabilidade e essas possibilidades que nós temos de ajudar nosso semelhante, porque nós temos um material a oferecer e, às vezes, nem sabemos disso. Então, agora que nós sabemos, ou que pelo menos essas 64 pessoas sabem, que estão nessa sala, aumenta muito a nossa responsabilidade. Por isso, uma vez mais, obrigado. Eu queria abrir o momento para que quem quiser fazer o uso da palavra, fazer uma pergunta, uma colocação para a doutora Adriana, fique à vontade. O José, eu gosto, José Luiz, queria fazer uma colocação para a Adriana. Adriana, você, eu sou seu fã, né? Não tenha dúvida, né? Para mim é muito edificante e gratificante estar aqui escutando, né? Maravilhoso. Você colocou muito bem colocado, né? Explicou muito belamente sobre as marcações epigenéticas e você colocou a forma que os pais podem transmitir, né? Eles podem permitir que o filho tenha a sua, né? Ele transmitiu essa marcação epigenética para o filho. Né? Então, eu só queria que você falasse um pouquinho para ficar assim, mais entendido e que os alunos aqui, os ouvintes pudessem entender melhor para fazer um link com a espiritualidade e com a espiritualidade em si, o termo suscetibilidade, né? Porque uma marcação, quando a gente transmite, né, quando eu possibilito o meu filho de repente, desenvolver uma doença que eu tenho, isso é uma suscetibilidade, né, uma possibilidade, né? Fale um pouquinho mais sobre isso, minha querida. Esse tema é bem interessante, Raimundo. Obrigada da pergunta. Sempre bom a gente explicar melhor. Existem duas classes de genes. Os genes de suscetibilidade e os genes de predisposição. O gene de predisposição é peso pesado. Então, o indivíduo nasceu com de predisposição, a chance dele desenvolver aquela condição, que nem sempre é doença, né? É grande. A margem de manobra que eu tenho é pequena, tá? E tem os genes de suscetibilidades, que são pesos pequenos. Por exemplo, os genes de metabolização de poluentes, eles são genes de suscetibilidade ambiental, né? Os genes de metabolização de xenobióticos, que a gente chama. Então, para câncer, por exemplo, são genes de suscetibilidade ao câncer, mas não são de predisposição. Então, isso faz, por exemplo, com que um tabagista desenvolva câncer, porque ao longo da vida ele vai metabolizar o tabaco e os vários substâncias químicas que tem lá dentro, mas demora 30 anos para ele desenvolver câncer. E tem um outro que fumou até 90 anos e que não vai desenvolver, por exemplo, né? Então, pesos pequenos e pesos grandes. É interessante o que o Raimundo falou, porque a suscetibilidade nos faz dar uma margem de manobra grande. Então, a gente pensando na questão da vida espiritual,
ou seja, daquilo que nós herdamos. Vamos supor que a gente tenha herdado vários genes de suscetibilidade para condições que vai depender muito da minha vida, ou seja, da minha escolha, para poder desenvolver. Por exemplo, eu vou nascer lá, Adriana, você é uma pessoa que tem lá um monte de... Você é gulosa, você é desequilibrada, então eu vou colocar lá uns genes de suscetibilidade a diabetes. Se você comer errado, você está perdido, você vai desenvolver. Eu vou colocar aqui um negócio que você vai ter uma tendência a isso, uma tendência a aquilo. Só que não necessariamente eu vou desenvolver aquela condição. Vai depender do meu estilo de vida. Então, isso é o que a gente fala daquela questão do livre-arbítrio, né? A Carmen está aqui nos ouvindo, ela tem um negócio que ela fala lindamente de livre-arbítrio, eu vou pedir para você falar em seguida, Carmen. E eu vou pedir para o Raimundo me complementar, porque o Raimundo ele tem uma maneira de falar sobre isso que só ele fala. Fala aí, Raimundo, e depois eu vou pedir para a Carmen falar, porque isso é lindo. Veja bem, eu acho que a lindeza de tudo isso é a gente poder linkar, né, a epigenética com o espiritismo, né? As leis de causa e efeito com as possibilidades reencarnatórias. Então, Raimundo Luiz, hoje, né, sofreu um estresse pós-traumático, foi numa guerra, e desenvolvi uma doença após chegar à guerra. Aí tal, casei, tive um filho, e esse meu filho, ele vem para esse corpinho, que eu fui um dos promotores desse corpinho, né, juntamente com a minha esposa, e ele recebe uma marcação epigenética de ter a possibilidade ou não, ou quer dizer, a suscetibilidade ou não, de desenvolver aquela doença. Mas ele tem o quê? O livre-arbítrio, que você acabou de falar. Ele tem o livre-arbítrio, ele pode ser o dono do seu sucesso. Então, aquele negócio do olho por olho, dente por dente, se eu vim para ter um braço cortado nessa encarnação, né, uma suposição bem grosseira, não quer dizer que isso vá acontecer, né, transportando isso para uma marcação epigenética. Então, quer dizer, pode ser que esse braço não seja cortado, seja só a unha. Por quê? Eu não deixei que aquela marcação epigenética fosse susceptível de acontecer, né? Então, quer dizer, o amor cobre uma multidão de pecados, né? É isso que é o gostoso da gente ver hoje, na atualidade, a quebra do determinismo genético em si, né? Que é essa palavra, né? Que nós ligamos e desligamos nossos genes, né? Então, é tudo isso que você falou. Você falou tecnicamente muito lindo, a gente consegue, assim, vibrar com isso, mas aí a gente também consegue vivenciar e ver isso na doutrina espírita, através das leis de causa e efeito. Ok. Eu imagino, né, acredito que, assim, isso não está nos artigos, né, eu falo isso enquanto espírita, né, eu sou espírita de 4 gerações de espíritas, né, a minha bisavó era espírita, que eu acredito que a epigenética deva ser provável mecanismo de expressão no corpo físico de quem eu sou. De quem eu sou de fato. Por isso que o indivíduo ele muda o epigenoma quando ele faz uma prática integrativa, por exemplo, uma meditação, ele se torna uma pessoa diferente, mais calma, com uma expressão gênica diferente e com um epigenoma diferente. Então, o epigenoma ele vai manifestar o que a pessoa é, né? Isso vai ser traduzido nos genes. Olha que coisa! É possível, né, que ao nascimento a gente tenha, né, lá a escolha, né, a carga genética do meu pai, da minha mãe, aquela herança que também é epigenética, que determina
eu atraio para mim aquilo que eu sou do ponto de vista espiritual, mas também, a partir do meu nascimento, eu vou trabalhar desenvolvendo mais ou menos algumas tendências, né? Então, Isso, a expressão. Imagina que lindo, né? Muito lindo isso. Will. Eu pedi a Carmen depois falar, mas fala, Wilson. O Wilson vai falar sobre isso, né? Não, sobre isso. Eu só queria complementar que o Raimundo falou muito bem, você. Porque, olha só, quando você fala da herança da mãe, e desse um estresse, e passar isso para a criança, a gente que é espírita fica assim, questionando como é que uma pessoa vai herdar um problema que ela não foi responsável por aquilo, não é? Mas, por outro lado, como você coloca muito bem, isso, ao invés de ser negativo, como o Raimundo colocou, é extremamente positivo, porque ela herdou isso como uma suscetibilidade, como se fosse uma aprovação para ela. Mas ela herdou a capacidade, Deus dá a ela, como o Raimundo colocou, né, o livre-arbítrio, a capacidade que ela tem de deixar isso se expressar ou não. Então, o poder todo está com ela. Então, isso não questiona nada que o Espiritismo fala. Não é? Sim, e lembrando... Tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala o seguinte: existem muitas injustiças no mundo, mas nada é injusto. Não pode ser. Mas existe injustiça. Não é? Aparentemente injustiça. Por exemplo, uma pessoa, aparentemente bem, vem aqui, um ladrão um assassino, chega, estupra uma menina que não tem um comportamento bom, aparentemente é injustiça. Mas nada aquilo é injusto, porque senão Deus não cochila, momento nenhum. Se aconteceu aquilo, porque ela tinha alguma necessidade de passar por aquilo. Então, da mesma forma, essa criança que nasceu de uma mãe, que herdou uma alteração epigenética, que a mãe, e não ela, foi responsável, é porque isso aparentemente é uma injustiça, né? Aparentemente. Mas não é nada injusto, é porque ela tinha a necessidade. E o Raimundo complementou bem. Ela não vai nascer com o problema, ela vai nascer com a suscetibilidade em que ela tem ainda a capacidade de desenvolver, pelo seu comportamento, expressar ou não aquilo. Então, eu acho isso aí fantástico. A mãe possibilitou que o filho expressasse a sua necessidade encarnatória. Essa que é a bonita. Podemos pensar nisso aí como uma oportunidade, essas situações que são oportunidades que são concedidas a essas pessoas, entre aspas, suscetíveis a essas condições herdadas? Eu penso que essas coisas todas que a gente fala, né, de maneira bem simplista até, né, que nem o Raimundo falou do braço, né, e é importante a gente, assim, enquanto espírita, né, não perder aquela compaixão e o não julgamento, né, porque quando a gente coloca essas situações, parece assim uma coisa, é a lei de causa e efeito, isso por aquilo, mas a gente compreende muito pouco ainda a esse respeito e a gente não compreende nem, assim, da nossa existência, os porquês, né? E a gente, às vezes, está colocando esses exemplos, então eu queria, assim, com bastante reticência mesmo, porque a gente não deve julgar, né? Nada desses acontecimentos, mas é possível que pela lei de atração a gente atrai as situações, né? E que a gente, através da epigenética, possa manifestar isso. Mas certamente o epigenoma vai expressar, pelo menos nesses genes que tem bastante plasticidade epigenética, vou usar esse termo em comum, né? Por exemplo, o receptor do cortisol, o BDNF, que controla o fator neurotrófico, né, que é o fator de manutenção do neurônio, né, o BDNF, são genes que têm bastante plasticidade epigenética, ou seja, que as marcas químicas são colocadas e retiradas. Existe um grupo de genes
que são justamente esses que controlam o funcionamento cerebral, expressão gênica, de genes de estresse, de coisas, esses são muito alterados. Tanto é que a ciência hoje está mostrando uma série de genes e na via inteira do controle do estresse, que podem ser alterados do ponto de vista epigenético. Então, cabe a nós, a educação do ser, né? Cabe a nós. Mas a questão do livre-arbítrio me preocupa, porque até que ponto nós temos livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio está relacionado com a nossa consciência. Né? A Carmen, fala aí desse negócio do livre-arbítrio, porque tem uns estudos que falam... Vou falar que... primeiro. Fala aí. Primeiro eu vou agradecer a Adriana pela fala dela, que é encantadora, né? Eu sou fã, sou amiga de Adriana, tenho a sorte como amiga e como parceira no trabalho, então, assim, para mim é a glória, né? Quando a gente está com pessoas que ama, que a gente acredita, é tão bom. Então, assim, em primeiro lugar, que Deus te fortaleça nessa sua caminhada, Adri, que você transmite muita luz. E outra coisa que eu queria falar, antes de falar do livre-arbítrio, é falar de... Eu não tem um dia que eu ouço palestra de epigenética que eu não lembro de Lamarck. Porque eu acho, assim, os grandes injustiçados da história. Eu acho que toda a ciência, ela tem os ridicularizados, os execrados, os renegados, e Lamarck foi assim, porque ele falava da transmissão hereditária, ou seja, transmissão por gerações de caracteres adquiridos, e ele foi ridicularizado, pois a epigenética resgatou da tumba Lamarck. Eu acho que é tão bonito a gente ver uma não verdade, a gente tem que ter uma mente mais suave, mais aberta, mais inclusiva, porque os paradigmas, na verdade, são durezas do nosso próprio espírito, ainda pouco evoluído. Quando a gente vai passando, a gente vai vendo que tudo vai se abrindo, o véu vai saindo e tudo vai fazendo um sentido. Isso é muito bonito. Então, faz jus a uma pessoa importante que foi Lamarck. E o livre-arbítrio, a Adriana está falando que a gente tem um estudo que a gente fez juntas, tá? Do livre-arbítrio. E uma das coisas que eu penso quando eu vejo a epigenética, cada um tem uma visão. Mas eu, assim, apesar de eu ser também da área da saúde, da vida, eu acho que eu sempre lembro do Cristo, quando eu vejo a epigenética. Quando ele falava, né, vós sois a luz do mundo, vocês podem fazer mais do que eu faço. E ele curava as pessoas, ele em um segundo, em um toque, em um olhar, ele transformava. Imagina na célula o que aquilo não fazia, aquela energia tão luminosa não fazia lá no genoma. Imediatamente, instantaneamente. Então, nos faz pensar, quando fala de livre-arbítrio também, em que dimensões nós estamos nos mantendo. Né? As pessoas que estudam as dimensões falam que nós deslizamos até a terceira dimensão, que são os corpos mais densos. Então, a gente estuda as leis materiais e a nossa vontade, a vontade do eu personagem, a vontade do nosso ego em querendo se manifestar. Mas a gente reza o Pai Nosso e fala, seja feita a tua vontade, do meu eu interno, do meu eu crístico. Mas a gente, na hora H, quer fazer prevalecer a nossa voz. Então, eu acho que quando nós deixarmos que realmente de dentro para fora atue essa luz que o Cristo tinha, a consciência crística manifesta o nosso epigenoma limpa, ele reformata, a gente passa de nível e vamos vibrar na quarta, na quinta, em outras dimensões. Acho que o grande segredo de todas essas coisas, dos grandes batalhas da humanidade, né, todos, como eles conseguiam fazer essas coisas com a matéria? Porque vibravam em outras dimensões muito mais evoluídas. Acho que o nosso segredo para essa cura é a gente realmente abandonar o homem velho e começar a pensar em trocar a nossa vontade, nosso arbítrio pelo divino arbítrio. A vontade de Deus, a consciência crística manifesta, e não a nossa vontade. Acho que aí vai vir a cura e vai vir a limpeza e reorganização de genética, epigenética e tudo isso. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para fazer aqui uma colocação, agradecer ao nosso irmão o Dilson, que está nos ouvindo agora, por trazer para nós... Depois eu queria uma palhinha, Convocar o Edilson, já colocar na agenda dele a doutora Carmen também, né, Edilson? Só uma pergunta para a Adriana. Adriana, você passou rápido, falou sobre o TDAH,
Eu queria saber como ele tem visto uma incidência muito alta de TDAH e autismo, se isso pode ter a ver com esse estresse materno, como você comentou aí, se tem algum estudo sobre isso. Eu sei de um estudo específico que fala dessa relação de estresse materno, mas não é uma coisa que eu acompanho assim no meu cotidiano, que eu acompanho bastante coisa sobre câncer e bastante coisa sobre estresse, né? Mas pelo menos um artigo eu já li a esse respeito, sim, tá? Que é justamente aquele artigo que estava citado ali, né, da mãe, que em situação de guerra, abandono do companheiro aumenta o risco de nascimento de criança com essas características, tá? E eles fizeram em rato também, né? E viram que tinha nascimento de ratos com as características, sim, tá? Ratas mães prenhes que foram estressadas, sofreram estresse. Muito, do fundo do coração, muito obrigado pela aula. Apesar de minha área é na área de construção civil, eu fiz geografia e trabalhei na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier psicografava os livros dele, na área de arquitetura. Mas o que eu pude entender da sua palestra, que a primeira coisa, nós deveríamos ter o coração mais aberto, um amor incondicional, que eu acho que é o que vai prevalecer, sempre prevaleceu. E segundo, a gente deveria ser caridoso. Primeiro com a gente mesmo. Não adianta a gente ser caridoso com os outros se a gente não é com a gente. Tá? E eu achei fantástico. Eu gostei demais, fiz várias anotações aqui. Tá? Olha, fantástico. Muito legal. Não vou tomar o tempo de todos, não, mas assim, adorei. Muito obrigado, mas eu adorei. E a próxima que tiver, por favor, estou dentro. E outro detalhe, agradecer a Carmen pela a fala que ela falou agora no finalzinho, muito legal. Adorei a fala dela. Carmen, se você tiver... Já está convidado a todas as terças-feiras prestigiar nosso trabalho aqui na... Ótimo, gostaria de participar. Gostaria de participar bastante. E muito legal que ela falou sobre o divino arbítrio. Fantástico. Muito bem, muito legal. Olha, gratidão sempre aos organizadores, a Adriana e a Carmen pela fala. Ô Zé Luiz, muito obrigado de coração. Gratidão sempre a todos. Um beijo para vocês. Que o Pai Celestial ilumine todos vocês com muito carinho. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Edilson, fica à vontade. Boa noite. Eu quero parabenizar vocês todos pela escolha do tema e pela brilhante exposição da doutora Adriana. Só quero fazer um ligeiro comentário, depois ela pode passar, recomentar, tá bom? Quando a gente está falando de epigenética e espiritismo, já me anteciparam que eu estou com as minhas anotações aqui, mas só vou repetir. Eu quero falar em epigenética e Cristo. Ninguém, com certeza, conheceu ou conhece mais a epigenética do que o Cristo. Quando se falou que o amor cobre a multidão de pecados ou erros, né, está explicado na epigenética. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando aquela mulher toca o Cristo, naquelas vestes, naquele momento, daquela multidão, todo mundo empurrando, ela disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Aí está mostrando realmente como é que a epigenética está clara, né, nos próprios ensinamentos do Cristo. Tua fé te curou. Não é isso? Então, a epigenética se trata realmente de uma intervenção, como foi muito bem falado, no gene, na codificação genética. Né? E depois eu quero já aproveitar aqui também, quando você botou naquela lista as doenças autoimunes, e a gente relaciona ao sentimento de culpa. Na minha cabeça, as doenças, especialmente as doenças autoimunes, estão relacionadas ao sentimento de culpa. Porque ele é um dos desencadeadores em que atormenta as pessoas, marcando geneticamente as pessoas para que possam ficar tipados e para desenvolver essa ou aquela outra doença. Né?
E mais um outro fator é sobre o problema do medo. O medo é a falta de fé, né? E nesse momento que nós estamos passando, especialmente no Covid-19, o medo está exacerbando o processo de acometimento, né? E mais outra coisa que foi a Carmen que comentou, a fé, temos que ter fé para também nos proteger. Mas está feito o meu comentário, a Adriana pode... Não, mas é bem importante isso que foi falado, né? A questão do medo, principalmente, ela é fundamental. Eu acho que existe um papel importante da gente, do autoconhecimento e também do conhecimento das coisas, não só do autoconhecimento, no sentido de que a gente tem as ferramentas para a gente ser melhor, para a gente viver melhor. E se é epigenética o mecanismo, que parece ser epigenética, esse mecanismo que integra, né, as questões daquilo que nós carregamos intrinsecamente, como diz o Raimundo, com a manifestação física, né, parece ser esse o mecanismo, que a gente pode dizer que seria o elo espiritual, né? Então, se a gente tiver menos medo, se a gente tiver mais fé, se a gente tiver mais experiências de espiritualidade, tudo isso vai ser muito bom para a gente. Se a gente fizer mais atividade física, se a gente tiver melhor alimentação, se a gente se relacionar melhor uns com os outros, se a gente se estressar menos, certamente tudo vai mudar nas nossas vidas. Então, realmente... Eu só quero aproveitar aqui ainda, posso ainda complementar? Claro. É que se falou em dimensões aí, no estudo passado que eu fiz, falei em dimensões de quinta dimensão. Veja bem, tudo aquilo que nós vemos de fora para fora é terceira e quarta dimensão. O que nós vemos para dentro é a quinta dimensão. Então, a epigenética, na verdade, é um voo para o estágio da quinta dimensão. Porque a quinta dimensão, a modificação é dentro de nós, dentro da nossa sabedoria, aquela autocura, aquele processo que nós buscamos para nos curar, nós estamos fazendo um voo para a quinta dimensão. É isso que eu queria comentar, e eu estava esquecendo. No meu ponto de vista, a epigenética é a ferramenta da manifestação, então, da quinta dimensão. Mas ela é uma manifestação física, né? Mais para essa dimensão aqui, né? Física, no meu ponto de ver. Mas é uma manifestação daquilo que somos, enquanto espíritos, enquanto sentimentos, enquanto experiência, enquanto individualidade, né? Vamos assim dizer. Porque a quinta dimensão é uma modificação interior nossa. Ela é interior. E você, somente interiormente, você pode interferir em você. É só nesse sentido que eu queria comentar. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu quero agradecer imensamente a nossa irmã Adriana pela disponibilidade, pelo brilhantismo dessa noite. Não, eu quero só agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. É um grupo de pessoas assim muito queridas. Agradecer o Raimundo, né? Porque o Raimundo, ele me introduziu na AME e então eu passei a ter contato mais com essas pessoas. Agradecer aos amigos, né? Todos que estão aqui. Então, é só agradecer mesmo e dizer que eu estou à disposição para futuros estudos e estou à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. É isso. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado a você. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, aplacarem a minha saudade. Que bom. Boa noite. Boa noite. Que noite de luz. Raimundo, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Zé. Boa noite, Will. Boa noite. Sebastião, boa noite. Raimundo, obrigado pela sua fala. Boa noite, Juarez. Boa noite, Juarez. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Juarez. Adriana, boa noite. Carmen, boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarem presente com vocês nessa sala. Ganhei a noite.